Mãe era mãe de 4 garotos. E o sonho dela era engravidar de uma garota, ter uma menininha. E ela começou a fazer promessa, tratamentos, tomar remédios e por fim, ela conseguiu engravidar de mim. Só que a gravidez dela, além de ter sido uma gravidez de risco, o parto foi muito, muito perigoso. Quase que ela teve que escolher entre a minha vida ou a vida dela. Mas por um milagre de Deus ou pelo poder da oração, nós duas saímos legal da história. O problema é que 2 meses depois que a gente voltou pra casa, minha mãe descobriu que meu pai estava traindo ela e que a mulher dele estava tendo um filho. Ou seja, eu tenho uma diferença de 2 meses da minha irmã, de uma traição. Então eu cresci ouvindo a minha mãe falando que foi a pior época da vida dela. Mas faz parte. Quando eu fiz meus 5 anos de idade, minha mãe apareceu grávida da minha irmãzinha. E pra ela foi a menininha dos sonhos. E eu comecei a perceber que eu não tinha sido a filha que ela tanto queria, que ela fez a promessa, que ela fez... Não era eu, era minha irmã. Ela olhava pra minha irmã com outros olhos. Quando eu completei os meus 7 anos, depois de uns 3 anos, a minha tia, irmã da minha mãe, percebeu que não estava normal o tratamento da minha mãe comigo e acabou me levando pra morar com ela, de pouquinho a pouquinho. Ela me levava pra dormir na casa dela todos os dias, me dava de tudo. Minha tia foi um anjo na minha vida. Só que ela falava pra mim, olha, meu amor, quando você sair da escola, vai pra casa da sua mãe e ajuda ela com a tarefa de casa, né? Ajuda ela a fazer as coisas. E era o que eu fazia. Todo dia eu ia pra casa da minha mãe só esperava eu chegar da escola pra acordar. Ela dormia até meio-dia com a minha irmãzinha, sabe? E eu que fazia tudo. Eu lavava as vasilhas, lavava as roupas, estendia, fazia comida. Sim, criança, eu fazia tudo isso. E meus irmãos brincavam comigo. Eles me chamavam de Cinderela, a Cinderela da casa. E eu até gostava, sabe? O problema foi quando a minha tia decidiu ir embora para os Estados Unidos, sabe? Meu mundo desabou. Eu fiquei muito triste, porque eu ia ter que voltar a morar com a minha mãe. Mas assim, a gente chorou muito e tal, e minha tia me deu tudo. Ela me deu a mala de maquiagens, a coleção de sapatos, as roupas, sério. Eu fui pra escola no outro dia com uma felicidade que eu acho que ninguém tinha nunca visto. Tava muito feliz com tudo. E quando eu cheguei em casa, tinha um monte de gente no meu quarto. E minha mãe tinha chamado todas as amigas dela lá pra casa e doou tudo. Ela doou até os sapatos que já eram meus, sabe? Pra filha de amiga, ela doou minhas coisas, tudo. Falou pra mim que não era pra eu ficar, que não era meu, pronto, e acabou. E o meu pai, toda vez que ele ia visitar a gente, geralmente ele ia visitar a gente pela parte da tarde, eu só podia comer biscoito, doce, bolacha, essas coisas na frente dele, porque ele virava as costas, minha mãe tomava tudo, minha mãe escondia, minha mãe brigava, e o pior, era só comigo, não era com a minha irmã não sofria as mesmas coisas que eu, e aquilo sempre me machucou muito. Minha mãe falava que não era pra eu sair pra rua pra brincar, e mesmo se eu desse aquela fugida de criança, sair do portão pra rua pra brincar com os meus vizinhos, porque todos os meus vizinhos sempre gostou de mim desde a infância, minha mãe ia me buscar pelos cabelos, ela me dava uma surra na frente de todo mundo, ela pegava cabo de vassoura e sentava na minha cabeça. Minha mãe brigava muito comigo, era só comigo. E assim, às vezes minha mãe me beliscava, me mordia. Não tinha um dia sequer que a minha mãe não me batia, não me dava um tapa e não me xingava. Ela falava que eu era dissimulada, que eu era falsa. Ela falava para as pessoas assim, essa aí ó, foi ruim até para nascer. Até para nascer, pelo problema que ela teve no meu nascimento. Então eu sempre carreguei esse peso da minha mãe. E eu sempre sofri muito com isso. E o pior é que ela fazia as coisas, ela tomava as minhas coisas e dava pra minha irmã na minha frente. Minha tia mandava presente dos Estados Unidos. Como minha tia já conhecia minha mãe, todos os presentes ela colocava o meu nome. Minha mãe dava tudo pras amigas dela e pra minha irmã, pra minha irmã, pra minha irmã. E ela ainda me obrigava a falar pra minha tia que eu tinha recebido os presentes, senão ela descia o cacete em mim. Eu sempre apanhei muito. E assim, eu apanhava tanto, que os meus vizinhos começaram a perceber que tudo isso era provocação da minha irmã, porque a gente foi crescendo e minha irmã foi aprendendo a me tratar, né, mal, me tratar, fazer as coisas pra apanhar e coisas do tipo. Então eu sempre sofri muito. Já teve vez, assim, de eu apanhar tanto que os meus irmãos sentavam do meu lado e enxugavam minhas lágrimas e choravam junto comigo, porque eles sabiam que, querendo ou não, eles não tinham controle da situação. Teve uma época que eu, com 16 anos de idade,
A minha mãe foi me bater, ela me bateu muito, meu irmão entrou no meio pra ela me parar, que senão ela ia me desmaiar, do tanto que ela me bateu, ela me espancou praticamente, sabe? Mas a vida que segue. Quando eu fiz meus 17 anos de idade, sim, 17 anos de idade, por mais que eu poderia ser independente, tudo isso, eu ainda vivia na casa da minha mãe, naquela situação. Eu comecei a namorar. E, cara, minha irmã começou a querer me extorquir.